E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Fala uma coisa pra mim. Vocês estão gostando dos assuntos tratados aqui no podcast? Às vezes eu fico meio na dúvida, sabe? Porque, de repente, eu penso em falar sobre algum assunto que eu acho bacana, que eu acho relevante que seja explicado, mas daí vocês não estão nem muito interessados em saber daquilo, né? É igual as dúvidas que eu vou respondendo no podcast, né? Para mim, particularmente, ficou melhor de responder as dúvidas diretamente nos episódios do que ficar respondendo no particular para as pessoas, porque assim eu consigo ganhar tempo na gravação dos episódios, sem contar que a dúvida de vocês pode ser a dúvida de muitas outras pessoas também. Daí o que acontecia? Antes de eu começar a responder as dúvidas aqui no podcast, eu respondia no particular para as pessoas que perguntavam. Só que eu ficava pensando, espera aí, até que essa dúvida é bem interessante para a gente falar no podcast também. E no final, eu acabava discorrendo sobre aquele assunto 2 vezes. Uma vez para a pessoa que perguntou e a segunda vez gravando o áudio para ser publicado. Daí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou começar a postar todas as dúvidas no podcast, até porque as dúvidas estão se acumulando também, né? E eu não estou dando muito conta de responder para vocês e de continuar gravando, enfim. Mas vamos lá. Hoje eu vou deixar as dúvidas para o final, tá? Eu vou deixar as dúvidas dos ouvintes para o final, porque primeiro eu quero falar sobre um assunto com vocês. No episódio de hoje, eu quero falar sobre um outro ritual que existe na Umbanda, um ritual chamado de cruzamento. Vocês já ouviram falar? Algumas pessoas consideram esse ritual do cruzamento como sendo um dos sacramentos da Umbanda. Eu não lembro agora se eu já falei para vocês em algum episódio anterior, mas a Umbanda, sendo uma religião magística, ela possui vários sacramentos. Quais são os principais sacramentos que a Umbanda tem? Ela tem o batismo, que é um sacramento, o casamento, que é outro sacramento, o funeral também é um sacramento. O que mais que tem? Na Umbanda, a gente tem o sacramento da confirmação, o sacramento da feitura, que é diferente da feitura realizada no candomblé, tá? Tem também as deitadas, que são sacramentos ritualísticos, tem a coroação do médium, daquela pessoa que possui uma missão sacerdotal, e tem o cruzamento, que, como eu disse antes, também pode ser considerado um tipo de sacramento. Bom, vamos lá. Então hoje a gente vai conversar sobre o cruzamento. Mas lembrando, tá, gente? Pelo fato da Umbanda ser uma religião muito eclética, assim, praticamente uma religião multicultural, é natural que essa mistura toda de diversidade de crenças e pensamentos também se reflita na parte ritualística e, consequentemente, na realização dos sacramentos. Então, cada casa vai realizar os sacramentos e os rituais de acordo com o que eles acreditam, de acordo com a doutrina que eles seguem, tá? Por exemplo, se for uma casa de umbandomblé, talvez o sacramento da feitura seja feita de um jeito totalmente diferente da feitura que seria realizada numa casa que pratica a Umbanda com um viés mais kardecista, ou com um viés mais católico, ou com um viés mais xamânico. Então, eu só estou reforçando esse ponto com vocês porque, de repente, eu posso falar algum ritual aqui que não é praticado no seu terreiro, no terreiro que você frequenta, ou que seja praticado de uma maneira diferente da que eu expliquei. E tá tudo bem. Se foi a espiritualidade que determinou fazer o ritual de uma maneira ou de outra, tá tudo certo. Lembra do que eu disse? A Umbanda não é uma religião engessada. Não existe esse negócio de falar, o jeito que você está fazendo não é o certo, tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Na Umbanda não tem isso, tá? Tudo vai depender da vertente religiosa que o seu dirigente espiritual adota. Se o seu pai de santo segue a Umbanda popular, vai ser de um jeito. Se o seu pai de santo segue a Umbanda esotérica, vai ser de outro. Se o seu pai de santo segue a Umbanda sagrada, vai ser de outro. E assim por diante. E todas as formas estão certas dentro da fé que eles alimentam. Todos os rituais e sacramentos vão ter a bênção da espiritualidade, desde que feito com amor, desde que feito com devoção, com respeito. Mas vamos lá, para de enrolar, Evandro. Para de enrolar e entra logo nesse assunto do sacramento. Olha só, quem de vocês já ouviu falar nesse ritual do cruzamento? Eu estou falando do cruzamento em si, tá? Do cruzamento como um ritual de sacramento, que não tem nada a ver de você levar uma guia ou uma imagem para ser cruzada pela entidade. Vocês que frequentam terreiro,
Muito provavelmente vocês já fizeram isso, né? Ou pelo menos já viram alguém fazendo. Da pessoa levar santinhos, imagens, ou fazer uma guia de proteção e pedir para as entidades cruzarem. Ô, Pai Antônio, o senhor pode cruzar essa guia para mim? Nesse caso, o que a entidade está fazendo? Ela está imantando aquele objeto energeticamente para que sirva como instrumento de conexão com o plano espiritual. Ou com Deus, ou com os orixás, com o que vocês queiram chamar. Então, quando uma entidade cruza uma guia de proteção, por exemplo, ela está fazendo 3 coisas. Primeiro, ela está limpando aquele objeto de qualquer impureza espiritual que ele tenha. Segundo, ela está imantando aquele objeto com energias boas, com energias provenientes do astral superior. E terceiro, gente, uma coisa que pouca gente sabe e que eu vou falar para vocês. Quando uma entidade cruza uma imagem, quando uma entidade cruza uma guia, ela está colocando, sabe o quê? Um vínculo energético naquele objeto para que os seus guias espirituais, para que a espiritualidade consiga monitorar, não só você, mas também monitorar o ambiente à distância. Vocês sabiam disso? O plano espiritual chama isso de endereço vibracional. O que é isso? Bom, vamos fazer uma brincadeira. Imagina o seguinte, você foi lá na loja e comprou um celular, tá? Você está com o seu celular novinho. Só que, por enquanto, esse celular não serve para nada, porque ele não tem um chip ainda, certo? Você não vai conseguir fazer ligação com ele, você não vai conseguir acessar a internet, você não vai conseguir usar o WhatsApp, você não vai conseguir fazer nada com o celular. Até que você vai lá na operadora e pede para o funcionário lá colocar um chip no teu celular para que aquele aparelho seja de alguma utilidade para você. Daí, quando o teu celular já tiver com um chip, você vai conseguir ligar para as pessoas, você vai conseguir se conectar com a internet, você vai conseguir mandar mensagens. Agora, vamos passar esse exemplo tosco que eu dei para vocês para Umbanda. Só que, ao invés de ir na loja da Apple comprar um iPhone, você vai numa loja de Umbanda e compra uma guia de proteção. Lembra do celular que eu falei? Enquanto você não colocar um chip no celular, ele não vai servir para nada, né? Com a guia de proteção é a mesma coisa. Enquanto essa guia de proteção não for cruzada pela entidade, ela também não vai servir para muita coisa, além de enfeitar o seu pescoço. Daí você pensa assim, bom, eu tenho que ativar as funcionalidades dessa guia de proteção. Quer saber de uma coisa? Eu vou levar ela lá no terreiro para o Preto Velho cruzar. E você leva a guia de proteção no dia da gira, entrega para a entidade incorporada e pede para ela cruzar a guia. Ô, seu Preto Velho, eu queria carregar essa guia comigo para me proteger. Será que o senhor poderia cruzar ela para mim? E se a entidade concordar em cruzar a guia para você, ela vai lá fazer a ritualística dela, vai baforar o cachimbo, vai mergulhar a guia numa cumbuca de água com ervas ou então no marafo, vai fazer todos os paranauês que ela sabe, né? Só que, na verdade, o que a entidade está fazendo? Ela está colocando um chip na tua guia de proteção, entende? Da mesma maneira que um funcionário da operadora de telefonia colocaria um chip no teu celular para que você tenha condições de usar o aparelho e se conectar com outras pessoas, de se conectar com a internet, assim faz a espiritualidade com a tua guia de proteção. Ela coloca um chip na tua guia de proteção. Eu estou falando chip, mas é brincadeira, tá, gente? Na verdade, a entidade vai estar estabelecendo justamente um endereço vibracional naquele objeto e mantendo para que você tenha uma facilidade maior de entrar em contato com seus guias espirituais, para que você consiga, por meio daquele objeto imantado, acessar o plano espiritual e se conectar com boas energias. Vocês entenderam? Só que, lógico, né, gente? Vocês não vão chegar para um preto velho e falar assim, ô preto velho, coloca um chip aqui na minha guia para eu poder me conectar. Uma coisa é que o preto velho não vai entender nada do que você está falando, né? Porque eu acho que preto velho não deve ouvir o Alma de Poeta. Mas se você chegar para ele e falar assim, pai fulano, o senhor pode cruzar a minha guia? Daí sim, você vai ter certeza que ele vai entender perfeitamente o que você quer que ele faça. Mas beleza, eu dei uma baita de uma volta aqui falando de cruzar guia e cruzar imagem, só para vocês terem uma ideia do que significa e perceberem que o ritual do cruzamento, como um sacramento da Umbanda, não tem nada a ver com o que eu acabei de falar, tá? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. No ritual do sacramento, normalmente é a entidade incorporada no médium que faz o procedimento. Esse procedimento consiste no seguinte: a entidade pega um pedaço de pemba. Quando eu falo entidade, vocês entendem, né, gente? É o médium incorporado. Então,
o médium incorporado pega um pedaço de pemba, ou então a pemba ralada, sabe? E com a pemba, a entidade marca o corpo da pessoa que está sendo cruzada. E como que ela faz isso? Por que chama cruzamento? Porque nesse ritual, a entidade ou a pessoa que está procedendo à cerimônia, ela marca o corpo da pessoa que está sendo cruzada, fazendo pequenas cruzes em determinados pontos, em cima dos principais chakras. Por isso que chama cruzamento. Então, a entidade incorporada, geralmente, ela desenha uma cruz na testa do médium, no tórax, no umbigo, na nuca, nas costas, na palma das mãos, no peito dos pés. Quer dizer, não é simplesmente desenhar, né? Tudo isso vem acompanhado de orações, de cantos, de invocações. Dessa forma, a entidade vai cruzando e vai abençoando esses pontos no corpo da pessoa que está sendo cruzada, preparando aqueles pontos energéticos para receber com mais intensidade a energia do seu guia espiritual. É por isso que o cruzamento é feito em cima dos chakras, porque são nesses pontos energéticos que a espiritualidade vai trabalhar, entende? E para que serve esse sacramento? Por que o médium trabalhador precisa ser cruzado? O cruzamento serve, primeiro, para desobstruir os canais mediúnicos através da limpeza e harmonização dos chakras. Então, primeiro o cruzamento é um ritual de energização e purificação. Quando o médium trabalhador do terreiro passa pelo cruzamento, tem toda uma equipe espiritual presente, manipulando as energias nos pontos de força do corpo do médium, para que essa conexão dele com os guias espirituais da casa fique mais forte. A gente poderia dizer que o cruzamento é como se fosse uma sintonia fina, sabe? Um ajuste na antena receptora do médium para que ele capte melhor os sinais emitidos pelo plano espiritual. Às vezes, a comunicação mediúnica com o guia espiritual da pessoa está meio truncada, está falhando, está com chiado, digamos assim. Daí, por meio desse sacramento, a equipe espiritual ajusta os chakras do médium para que ele consiga sentir melhor a presença dos guias, para que ele consiga sentir melhor a presença das entidades que trabalham com ele no terreiro. Então, essa é a principal função do cruzamento: ajustar a sintonia do médium e fortalecer o canal de comunicação com o plano espiritual. Agora, uma outra função do cruzamento é auxiliar o médium para que ele não pegue a carga energética negativa das pessoas que estão recebendo ajuda na gira. E isso é muito importante para que o médium trabalhador se mantenha equilibrado. Ele precisa estar protegido para não absorver as energias pesadas, as energias densas que vão ser retiradas das pessoas. Lógico, o cruzamento por si só não vai fazer milagre quanto a isso, né? Para o médium se proteger das energias negativas, a Umbanda oferece um monte de outros recursos também. Tem os banhos de ervas, a defumação, os preceitos, as firmezas, as orações. O sacramento na Umbanda é só mais uma das ferramentas que o médium pode utilizar para se manter protegido e equilibrado. Mas eu repito uma coisa para vocês, pessoal. Tudo isso que eu estou falando de proteção, para o equilíbrio do médium, tudo isso não vale de nada se o médium não tiver uma conduta boa. Não adianta a pessoa passar por todos os sacramentos da Umbanda, tomar todos os cuidados possíveis, se ela não tiver uma boa atitude perante a vida, perante os outros, se ela não fizer boas ações, se ela não praticar bons atos, tá certo? E assim, pessoal, tem um outro tipo de cruzamento também que algumas casas fazem, que tem uma função totalmente diferente da que eu falei para vocês até agora. Porque tem algumas casas que, em determinadas épocas do ano, ou dependendo do momento, passam os médiuns trabalhadores por um ritual de cruzamento, não para abrir os pontos energéticos, como é o mais comum de acontecer, mas sim para fechar. Isso acontece muito na quaresma, quando alguns terreiros suspendem as atividades. E para o médium não ficar exposto, para o médium não ficar vulnerável às energias da quaresma, eles acabam passando por um tipo de cruzamento que tem a função justamente de fechar temporariamente os canais mediúnicos da pessoa. Mas assim, no caso do cruzamento para suspender a mediunidade dos trabalhadores em determinadas épocas do ano, não são todos os terreiros que fazem isso, tá? Até porque não são todos os terreiros que interrompem os atendimentos na quaresma, por exemplo. Tem terreiro que continua tocando as giras normalmente, tem terreiro que impõe algumas restrições, então vai da casa que você está frequentando. Mas assim, pessoal, esse ritual do cruzamento do médium, de uma maneira geral, tem um significado muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Porque o ato de você fazer o sinal da cruz por si só já tem uma força magística espiritual muito grande, né? Não é à toa que a Igreja Católica adota essa prática há milênios.
Quem implantou isso na igreja, com certeza, era um profundo conhecedor de magia e sabia da força energética que existe em fazer o sinal da cruz. Porque, gente, quando vocês fazem o sinal da cruz, rasgando o ar de cima para baixo e da esquerda para a direita, sabe o que vocês estão fazendo, na verdade? Vocês estão abrindo canais de comunicação, vocês estão abrindo vórtices energéticos do plano espiritual para o plano material. O ato de fazer o sinal da cruz é como se você estivesse decretando para o universo a abertura de canais de comunicação. E olha, gente, esse ato de fazer o sinal da cruz, ele pode ser usado para diversas finalidades, tá? Não é só para pedir a bênção de Deus. Tem muita gente, inclusive, que entende de magia, que usa esse artifício para ativar determinados trabalhos. Até mesmo para fins menos nobres, sabe? Mas enfim, aqui no podcast a gente só vai ensinar o lado bom da coisa, né? Quem quiser usar magia para fazer outras coisas, para fazer coisa errada, que procure outro lugar para aprender e depois aguente com as consequências. Mas vamos lá. Voltando aqui para o ritual do sacramento. Será que existe algum outro propósito além desses que eu falei para vocês até agora? Para que mais que serve esse sacramento, além de abrir e fechar os pontos energéticos, além de ajustar a sintonia do médium com seu guia espiritual, preparando os vórtices energéticos de acoplamento? Bom, em muitas casas, o cruzamento tem uma função de graduação do médium dentro do terreiro. Graduação do médium junto ao serviço mediúnico que existe naquele solo sagrado. É como se, por meio do cruzamento, o médium se tornasse mais confiável, digamos assim, para a equipe espiritual. Eu não sei se confiável é a palavra certa, mas é que não está vindo nenhuma outra palavra mais apropriada na minha cabeça para explicar isso. Por exemplo, quando o bicho está pegando nos trabalhos e a espiritualidade precisa fazer algum procedimento mais delicado, elas vão pedir para aquele médium que já passou pelo cruzamento para ajudar. Porque assim, teoricamente, aquele médium já estaria mais sintonizado com a equipe espiritual da casa, entende? Então assim, eu comentei sobre esse negócio de hierarquia, mas foi só um jeito de explicar para vocês, porque eu particularmente, eu não gosto muito desse negócio de hierarquia dentro do terreiro, sabe? Eu acho que a hierarquia, o cargo, só serve para insuflar a vaidade do médium. E isso não é legal para um trabalho que exige humildade. Mas enfim, tem casa que preza pela hierarquia. E se você frequenta uma casa que dá importância às graduações, ao cargo que a pessoa ocupa dentro da gira, eu acho que você precisa respeitar isso também, né? A gente sabe, né, pessoal, que o ser humano tem defeitos. Mas apesar de todos os defeitos que nós temos, mesmo assim, nós buscamos a lapidação do nosso espírito, mesmo que seja inconscientemente. E muitas pessoas buscam a evolução do espírito por meio das religiões. E se a gente seguir essa linha de raciocínio, eu penso que, na ritualística da Umbanda, o cruzamento, antes de tudo, tem o intuito de fornecer um realinhamento entre o divino e o mundano, entre o sagrado e o terreno. O cruzamento atua como um facilitador para aproximar o plano astral do plano material. E nesse sentido, o cruzamento acaba envolvendo o médium num processo meio transcendental, sabe? Eu acho maravilhoso que os umbandistas passem pelos sacramentos da religião se eles tiverem oportunidade para isso. O amacio, o batismo, o cruzamento que a gente falou hoje, a feitura, as deitadas, a confirmação, o casamento, a coroação para quem tiver o compromisso sacerdótico e até mesmo o funeral, por que não? Apesar desse ser o único sacramento na Umbanda que a gente torce para que demore bastante para acontecer, né? Mas vai chegar o dia em que a gente vai passar dessa para melhor, ou dessa para pior, né? Não sabe, depende do nosso estilo de vida. E quando chegar a hora da passagem, eu como espírito, eu vou ficar muito feliz se as pessoas que cuidarem do meu ritual fúnebre aplicarem no meu corpo, que já não vai estar mais vivo, o sacramento nos moldes da Umbanda. Afinal de contas, eu sou um bandista. Tá certo, gente? Bom, já que a gente tocou nesse assunto de ritual fúnebre, vamos ouvir uma poesia do Pai Antônio que fala sobre o dia de finados? Apesar da gente não estar nem próximo do dia de finados, porque eu estou gravando esse episódio aqui no mês de fevereiro, sei lá, eu fiquei com vontade de colocar essa poesia aqui para vocês ouvirem. É uma homenagem às pessoas que já partiram. Lembrando, gente, que essa poesia foi passada por um espírito, tá? Alguém que já vive do lado de lá. Então, nos versos, vocês vão perceber que ele está passando o ponto de vista da visão que ele tem hoje sobre a morte. Vamos ouvir?
2 de novembro é o dia de finados, em vários lugares comemorado para homenagear os que partiram. A alegria dos que estão deste lado, na lembrança dos entes amados, faz reviver os amores que viram. 2 de novembro é o dia dos mortos, mas se existe a morte eu não me importo. Estamos mais vivos do que nunca. O que fizemos foi uma passagem, mudando apenas a roupagem, deixando as vestes na calunga. Tristeza de alguns, alegria de outros, entre despedidas e reencontros, vamos fazendo a vagarosa subida. Cada mergulho que damos no mundo, experimentamos no orbe fecundo a emoção de desfrutar a vida. No dia de finados, estamos em festa, quando o grande orixá se manifesta na força pulsante de Obaluaê. A festividade pode até mudar de dia, mas elas trazem a mesma energia, comemorando a transformação do ser. Obaluaê é a força transformadora que faz da doença fonte curadora para os desequilíbrios da alma. Orixá que controla os portões da morte, com suas falanges sempre a dar suporte, promovendo harmonização e calma. A palavra morto é apenas uma incorreção que nós aqui mantemos por tradição, pois sabemos que a morte não existe. Mas enquanto o ser humano não desperta, nós deixaremos mais esta porta aberta para as mentes que ainda resistem. Estamos, neste dia, unidos em pensamento, com a felicidade sublime deste momento, para vir retribuir todo o carinho. Aproveitamos o dia de finados para incentivar nossos filhos adorados a perseverarem sempre no caminho. Muito legal essa poesia, né, gente? Eu amo esses versos que eles me trazem sempre com tanto carinho, com tanto amor. Bom, eu ia aproveitar esse episódio para tirar mais algumas dúvidas dos nossos ouvintes, mas por causa do tempo de gravação, que já extrapolou os 20 minutos que eu costumo falar, e para não ficar um episódio muito longo, eu vou deixar para tirar essas dúvidas no próximo episódio, tá bem? Eu prometo que no próximo episódio eu já começo esclarecendo para vocês algumas dúvidas que me foram passadas. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que a gente falou sobre o ritual do cruzamento. Espero que vocês tenham gostado da poesia que a espiritualidade passou. E se vocês estão gostando do podcast, entra lá no nosso site, almadepoeta.com.br, ouçam os outros episódios que estão disponíveis para vocês. Se vocês puderem, naveguem lá pelos nossos patrocinadores, pelas propagandas que aparecem, porque assim vocês acabam ajudando o podcast também a angariar alguns recursos para se manter no ar. E se vocês quiserem colaborar mais efetivamente com o nosso trabalho, cogitem a possibilidade de fazer uma doação para o Alma de Poeta. Tem uma página lá no site que vocês podem colaborar financeiramente. Mandar um Pix, fazer uma transferência, fazer um depósito, enfim. Existem várias maneiras de vocês ajudarem o nosso trabalho. E aproveitando que a gente está falando nisso, eu quero agradecer hoje a contribuição da Thaís. Eu não vou mencionar o seu nome completo aqui, Thaís, para o pessoal não ficar te curiando na internet. Mas só para dizer que a gente recebeu a doação que você fez no Pix, eu agradeço de coração a sua ajuda. Saiba que esses recursos estão sendo muito importantes para manter o nosso projeto funcionando. E eu fiquei muito feliz com a sua mensagem elogiando a didática do podcast, viu, Thaís? Ainda mais um elogio vindo de uma professora. Que honraria melhor que essa, né? Eu ainda não tive tempo de responder a sua mensagem no particular como eu gostaria. Eu estou tentando respeitar a ordem cronológica aqui para responder as mensagens mais antigas primeiro, mas pode deixar que eu vou te dar um retorno em breve, tá bom? Hoje foi só para te agradecer mesmo pela ajuda. A Thaís, que mora na cidade de Campo Largo. Eu não conheço, mas eu acho que é no Paraná, se eu não me engano, onde você mora, né? Gratidão, viu, Thaís?
Que os nossos orixás sagrados continuem abençoando a sua vida. E não se esqueçam, pessoal, o Alma de Poeta também está disponível para vocês ouvirem nas principais plataformas de áudio. Sei lá, às vezes você prefere ouvir o podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, pelo Google Podcast, Apple Podcast, até mesmo pelo YouTube, né? Tem muita gente que ouve pelo YouTube também. Não tem problema nenhum. Você pode ouvir o Alma de Poeta pela sua plataforma de áudio preferida. Um grande abraço, meus irmãos, minhas irmãs, minha família espiritual de podcast. Fiquem com Deus, que o nosso Pai Maior continue iluminando o caminho de todos vocês.